Bem, continuando então o nosso estudo sobre a NBC-TG 16, vamos falar agora sobre as definições utilizadas nesta norma. Reparem que todas as normas existem essas definições, né? Porque são os termos utilizados naquela norma. Por quê? É importante você compreender corretamente os termos contábeis para que saiba também aplicá-los corretamente. Então, essa norma inicia explicando sobre os estoques. O que são os estoques, né? No qual se trata esta norma? Eles são ativos, então os estoques sempre vão estar registrados no ativo. Mas que tipo de ativo eu registro no estoque? Aqueles mantidos para venda no curso normal dos negócios, então aquilo que a empresa já está decididamente definido que vai vender, então são as mercadorias, os produtos que a empresa tem, que ela comercializa normalmente. Os produtos que ainda estão em processo de produção, mais uma produção para venda, né? Então não é aquilo que ela vai produzir para utilizar internamente. E também compõe os materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de produção ou na prestação de serviços. Então é aquilo que será utilizado pela empresa nas suas atividades operacionais. Então, tudo aquilo que a empresa movimenta, né, seja por venda, seja por consumo, digamos assim, em sua atividade normal, né, não é nada de extraordinário da empresa, não é nada de único, isso deve ser registrado então como estoque. Outros conceitos, o valor realizável líquido, que nós vamos saber quando um estoque deve ser reconhecido por esse valor. É o preço de venda estimado, então aquele valor que a empresa espera vender pelo produto, no curso normal dos negócios, que não seja uma venda forçada, por exemplo, deduzido dos custos estimados para sua conclusão, então se ainda está no processo de fabricação, ela calcula o quanto falta ainda de custo para concluir ele, para ele ficar pronto para vender. Deduzido também dos gastos estimados necessários para concretizar a venda. Aqui pode estar também a questão dos impostos sobre vendas. Então, o valor realizável líquido é o valor que a empresa espera vender, menos os gastos para finalizar o produto, menos os gastos com a venda. Isso é um valor realizável líquido. E tem também o valor justo, que agora foi dado a uma nova redação, né? O que é o valor justo? É o preço que seria recebido pela venda de um ativo, então é o preço que você conseguiria vender aquele determinado item do estoque ou do seu ativo, ou o valor que seria pago pela transferência de um passivo, então quanto que você conseguiria compensar de dívida ao entregar esse ativo, em transação não forçada, né, entre participantes do mercado na data da mensuração. A gente costuma, como que eu vou dizer assim, simplificar o valor justo falando que ele é o valor de mercado. Então é aquele valor comercializável entre as partes em que não existe não é uma transação forçada. É o valor comum que se utiliza. É lógico que para isso é necessário ter um mercado estabelecido, né? Então não é um produto exclusivo que você define exatamente o valor daquele produto. É um produto, é um estoque que já tem um mercado ativo. Como principal exemplo, nós temos as commodities, né? Então tem lá, né, no mercado o valor do milho, o valor da soja, o valor do trigo. Então esse é o melhor exemplo. Qual é a diferença dos dois, né? Já que os dois estamos falando, né, de preço de venda. O valor realizável líquido é a quantia que a entidade espera realizar com a venda do negócio no curso normal da atividade, né? O valor justo reflete o preço pelo qual a transação ordenada do mesmo estoque principal para que esse ocorra no mercado na data de mensuração. Qual que é a diferença dos dois?
O primeiro valor é específico para a entidade, então mesmo que não tenha um mercado ativo, eu posso ter um valor realizável líquido, eu posso ter uma expectativa de valor de venda, eu posso calcular os meus custos para finalizar a produção e posso calcular os custos, os gastos com a comercialização. Já o valor justo, né, ele não é específico para a entidade. Na verdade, o valor justo ele depende do mercado, então ele sofre variação, certo? Então, essa é a diferença entre o valor realizável líquido e o valor justos. Outra questão importante, né, nessas definições. Os estoques compreendem bens adquiridos e destinados à venda. Então, tudo que a empresa for vender tem que estar no estoque, incluindo mercadorias, que é o que a gente costuma falar, né, costuma utilizar, como também os terrenos e outros imóveis para revenda. Então, se a empresa tem um terreno, mas a finalidade daquele terreno não é utilizar para construir uma estrutura, para fazer uma instalação, e sim para vender por uma questão comercial, esse terreno também deve estar registrado no estoque, certo? Então, eram essas as principais definições que nós precisamos compreender para analisar corretamente esta norma.